Pastor titular da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina desde 2010 e empresário do setor de consórcios, Rodolfo é cofundador do Instituto Jetro, uma organização interdenominacional. O Exchange 2020 do Team Street Brasil recebe com grande alegria o pastor Rodolfo Montosa, com a temática Uma Pandemia e Seus Legados. Ei, coisa linda estar aqui testemunhando esse tempo aqui, vendo um pouquinho vocês, que saudade de estar pertinho de gente. Na nossa igreja a gente ainda não está tendo culto presencial, né, em função da proibição de cultos com mais de 1 hora. Então dá uma saudade de ouvir uma salva de palmas, de ouvir um glória a Deus, aleluia, mesmo embutido um pouquinho assim com essa máscara, não fica tão claro, né? Mas será que você poderia, que está aqui, dar assim, glória a Deus? Você podia falar isso um pouquinho alto, só para alegrar o nosso coração e o coração do Pai? Vamos lá? Ainda está baixinho, vamos um pouquinho mais alto? Glória a Deus, olha que tempo diferente esse que a gente está vivendo, que eu acho que a gente vai ter que reaprender algumas coisas, fazer uma fisioterapia coletiva de voltar no convívio em liberdade de expressão. Mas é um tempo especial que Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu agradeço todo o pessoal da organização Team Street, Pastor Cris, que foi a ponte que fez, fazendo o convite, e com muita alegria estou aqui para compartilhar algumas coisas do coração. É interessante, eu estava vindo para cá, eu peguei um livro, só estava com uma cópia. Nós lançamos agora um livro chamado Meus Discípulos. Nós temos aqui 25 capítulos, falando de 35 discípulos, não os mais conhecidos. Nós tiramos propositalmente Pedro, João, que eles já são mais conhecidos, mais famosos, e trabalhamos com uma série de outros que são gente muito próxima de você, de mim, e que foram discípulos de Jesus e nos inspiram e nos ajudam. E eu trouxe esse único exemplar que eu vou fazer um sorteio, mas esse sorteio vai ter uma perguntinha. Essa perguntinha, se eu estou entendendo, é válida só para quem está acompanhando online ou para o pessoal que está aqui também? Só quem está online? Aí você vai falar assim, não valeu, né? Ninguém falou, Só para quem está online? Que pena, né? Depois a gente tem que dar um jeito de fazer um outro, né, para vocês. Eu me comprometo a dar mais um. A pergunta é a seguinte: o nome de um discípulo que escreveu um dos livros do Novo Testamento. Ele é um dos personagens, é um discípulo que escreveu um dos livros, é um dos personagens, e quando ele se refere a si mesmo, ele não usa o seu nome. Quem é este discípulo? Se você souber, você levou esse livro. O primeiro que responder quem é esse discípulo, leva o livro. Eu vou entregar aqui para vocês, e depois, se ninguém responder, eu levo embora. Não, daí eu sorteio para quem está aqui, tá? Se não responderam lá, a gente volta a rodada aqui. Você fica matutando quem é o discípulo que escreveu um livro, que ele é um dos personagens, e quando ele descreve a si mesmo, ele não usa o seu nome. É uma boa coisa para você estar pensando aí. Gente, legado da pandemia. Esse foi o tema que está sendo trabalhado, legados de uma maneira geral, e que foi passado para mim, olha, trabalha o tema legado da pandemia. E quando eu estava vindo para cá, eu pedi ao Senhor, Senhor, você tem alguma palavra específica para trazer para essa juventude, para esses teus filhos e filhas amados? E me veio forte ao coração 2 palavras que eu quero, antes de trazer a palavra, eu quero entregar para vocês. Como é que acontece quando a gente entrega uma palavra? Você já deve ter lido, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Quem aqui já leu essa primeira carta de Paulo a Timóteo? Isso, legal. Quando você lê o texto, Paulo escreveu para quem? Para Timóteo. Aí você pega lá um versículo, por exemplo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí você fala assim, bom, isso é para mim. Já pensou nisso ou não? Paulo escreveu para quem? Para Timóteo. Mas quando você lê algum texto de Paulo a Timóteo, você traz para si, porque é uma palavra que Deus deu para Paulo, ao seu discípulo amado Timóteo, mas ela serve para nós, não é verdade? Assim a Bíblia, ela é muito rica. O Espírito Santo, quando ele libera uma palavra, ele alcança uma pessoa, mas ele alcança gerações, multidões,
incontáveis, e assim a gente é abençoado através da vida de Timóteo, que recebeu uma carta de Paulo. As palavras que eu quero falar, deixar aqui para vocês, uma me veio forte ao coração, o nome Hugo. Hugo, eu não sei se aqui tem alguém presente chamado Hugo, ou se está nos acompanhando pela internet. Se tiver algum Hugo, levante uma de suas mãos. Hugo, senhor? Tem mais algum Hugo? Então levanta, por gentileza, vocês dois podem levantar. Vocês estão representando o Timóteo que eu falei. E a palavra que o Senhor tem para a vida de vocês. Pode ficar em pé, senhor. O senhor é Hugo? Hugo, tem mais algum Hugo aqui presente? É um nome tão incomum, né? Mas tem dois aqui, olha que coisa linda. Então, uma palavra do Senhor para a vida de vocês e que ela alcança todos nós, inclusive a mim. Está escrita em Lucas, capítulo 3, versículo 18. Presta atenção. E assim como muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. E quando veio essa palavra ao coração, ela rasgou meu coração, porque me veio uma convicção que vocês estão representando uma geração que está recebendo uma unção de Deus como João Batista. Uma unção para pregar, uma unção para abrir o caminho, uma unção para ousar, uma unção que vai exortar, mas que vai trazer pessoas ao arrependimento, a conhecerem Jesus. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para vocês não temerem, abram as suas bocas, falem, testemunhem da maneira como o Senhor der a vocês e a todos nós. O Senhor quer fazer isso na vida de vocês e através da vida de vocês para alcançar essa geração. Amém? Essa palavra para vocês, mas fala assim, eu pego essa palavra para mim, fala assim, fala, eu pego essa palavra para mim. Por quê? Porque é uma palavra de Deus. Muito obrigado, vocês podem se assentar. É uma palavra de Deus para uma geração que Ele está levantando nos dias de hoje. Uma segunda palavra que meio forte ao coração quando eu estava vindo para cá, nome Sônia. Tem alguma Sônia aqui? Sônia. Se tiver, levanta uma da sua mão. Se não tiver Sônia aqui, pode estar nos acompanhando ou pode assistir depois pela internet. Presta atenção na palavra, uma palavra bastante específica. Está escrita em Ezequiel 34:17. Quando o Senhor traz palavras desse tipo e traz textos específicos, eu gosto de anotar e depois eu gosto de meditar neles. Ezequiel 34:17 fala assim: quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O que traz de sentido essa palavra? O Senhor te chama de ovelha dele. E você está no meio de pessoas que não são ovelhas dele. E você vai ter que tomar decisões nas suas amizades. Você vai ter que tomar decisões importantes nas influências sobre a sua vida. Então, me veio o nome Sônia, mas é uma palavra para todos nós. O Senhor está dizendo, você é minha ovelha, e eu não quero que você ande no meio de bodes, tá bom? Tá fácil de entender assim? O Senhor vai te dar discernimento para entender quem são influências hoje na sua vida que precisam ser rompidas, que precisam ser quebradas, porque ovelha é destinada ao grande pastor e não pode ter cheiro de bode, mania de bode, jeito de bode. É um tempo de decisões nos relacionamentos na sua vida. Louvado seja o Senhor. Duas palavras específicas que eu creio que eu estou liberando e que você vai abraçá-las para a sua vida. Legado da pandemia. O que está acontecendo? Você já deve ter ouvido muitas vezes, muitas coisas que a gente está aprendendo nesse tempo. Coisas diferentes, coisas que a gente jamais imaginaria, coisas que a gente foi espontaneamente, ou a gente foi empurrado, né? Esse momento que a gente está vivendo no mundo é um momento muito diferente, ainda mais quando unido para toda a tecnologia de informação, ele se tornou muito rapidamente um momento de grandes transformações em hábitos, em cultura, e a gente ainda não sabe calcular o tamanho das mudanças que virão a partir deste momento. A primeira coisa que me veio, rapidamente, eu vou falar algumas coisas, depois eu vou partir para alguns exemplos bíblicos para a gente compartilhar nessa noite. É que nós aprendemos que nós somos globais e locais de uma maneira muito mais profunda.
nós somos globais e locais. Nós nunca imaginávamos tão fortemente que a globalização não era só você, talvez aí, se olhar no seu tênis ou algum item que você está usando, alguém aqui deve ter com certeza algum item da China. Mas você nunca imaginou que poderia ter um vírus da China, né? Você pensou num item da China que é mais barato, mas você nunca imaginou que a globalização fosse assim tão forte. Esses dias nós estamos conversando com os missionários que ficam no norte do Quênia. Você chega em Nairobi, pega um carro, dirige 12 horas e vai para um lugarejo chamado Hurry Hills, e lá tem um grupo de missionários pregando para tribos. Perguntei assim para elas, é possível que alguém hoje no mundo não saiba que existe Covid-19? Aí a missionária me falou assim, olha, lá em Hurry Hills, quando Judas perdeu a meia, porque as botas ele tinha perdido bem antes, né? É os confins da terra mesmo, né? Bem longe. E lá todo mundo está sabendo do Covid-19. Por quê? Porque mais do que nunca nós estamos super conectados. A coisa está chegando nas pontas, você está entendendo? Nós estamos com uma situação muito peculiar lá em casa. Cibele e eu, nós somos casados há 32 anos, temos 3 filhos. A nossa filha mais velha, Ana Beatriz, está fazendo mestrado na Califórnia. Presta atenção. A Giovana, a segunda filha, está fazendo mestrado em Londres. E o Gustavo, mais novo, está estudando em São Paulo e trabalhando em São Paulo. Sabe onde é que os 3 estão fazendo mestrado na Califórnia, em Londres e em São Paulo? Os 3 estão em casa. Aí eu te pergunto, como é que você imaginaria ser tão local e tão global? Lá em casa se tornou um coworking, né? um lugar de trabalho comum. Então, um está tendo aula aqui com um professor de um continente, o outro está tendo aula com um professor do outro lado do mundo, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo que sim, nós somos super assim conectados. Também estamos aprendendo que o que não muda é que tudo muda. O que não muda é que tudo muda. Você deve dar uma recordada na sua agenda, nos seus planos, no final de 2019. O que a gente quer fazer em 2020? A tua agenda mudou um pouquinho ou não? Mudou, né? Se a gente for olhar a parte financeira, a parte de um orçamento, tudo mudou de repente, da noite para o dia. Nós estávamos no início de março, dia 1º de março, nós fomos para Londres para visitar a Giovana, e ficamos lá uns dias, e fomos de Alitalia. O que significa? Fomos por Roma, e voltamos por Roma. Você lembra como é que estava a Itália? Em fevereiro, em março, nós sobrevoamos ali o olho do furacão, e parecia que nada estava acontecendo. Os londrinos, não de Londrina, eu sou de Londrina, os londrinos, né, não são os londrinenses, eles estavam vivendo como que se nada tivesse acontecendo. Gente, o transporte público, as pessoas na rua, absolutamente nada. De repente veio uma onda da contaminação, e aí tudo se fechou. Nós voltamos, chegamos no dia 17 de março, em Londrina. A hora que nós pousamos, eu tinha que tomar 2 decisões. Em relação à igreja, não podia mais ter culto presencial. E nós tínhamos uma tarde da esperança naquela tarde. De manhã, nós tivemos que mudar tudo para a tarde ser online. E na empresa, eu tinha 2 dias para colocar 100% da empresa trabalhando remotamente. Nós conseguimos colocar 100% da empresa trabalhando remotamente, sem interromper fluxo. Mas tudo mudou, e muito rapidamente. Estou vendo aqui na comunidade, adotaram aí o Black Box, que eu gostei muito, viu? Fica muito melhor o contraste para a filmagem, porque mudou a maneira de nos comunicarmos. O culto presencial continua assim, e vai ter, com certeza, sua força, mas nós adotamos um jeito de comunicar que não volta mais. O fato é isso, a gente precisa entender essas mudanças e agir nessa direção. Uma outra coisa que nós aprendemos é que a saúde, ela está na palma das nossas mãos. Dá uma olhadinha aí para a sua mão, dá uma olhadinha para a sua mão aí para mim, dá uma olhadinha nela, na frente, no verso. Você não consegue ver, mas ela pode ser a maior transmissora
do vírus, né? Uma coisa tão simples que a gente negligenciava. Ainda negligenciamos. Confesso para vocês que eu estava vindo para cá, passei ali na Praça da Catedral, gente, o que é aquilo? Parece uma praia. Todo mundo lá, multidão e sem máscara. Falei, daqui a pouquinho a coisa está se espalhando, porque a gente acha que não chega. Mas deixa eu fazer uma rápida enquete. Quem aqui tem alguém próximo, ou você mesmo, que pegou o Covid? Levanta a mão. Aí, ó. Levanta um pouquinho. Isso, ó. Uma boa parte das pessoas que estão aqui chegou muito pertinho em muito pouco tempo. Então, coisas simples, uma grande soma de pequenos cuidados faz a gente viver mais. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse período é que menos é mais. Menos compra, menos consumo, consumo mais consciente. Dá mais qualidade de vida. Menos movimento, para cima, para baixo, aquela loucura, aquela agenda maluca, dá mais qualidade de vida. Eu diria até o seguinte, menos movimento dá mais anos de vida. Hoje está valendo isso. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas coisas que fazíamos não tinham qualquer importância. E a gente precisa estar concentrado no que realmente interessa. E talvez dentro de casa, muitos conflitos tenham nascido, porque a gente não tinha um hábito de conviver tanto tempo. E talvez, mesmo convivendo tanto tempo, ainda continuemos com uma convivência superficial, sem abrir o coração, sem falar a verdade, sem olhar no profundo dos olhos. Mas o fato é que nós estamos aprendendo que a gente precisa de muito menos para viver muito mais. É um fato. Outra coisa interessante é a valorização pela ausência. Estamos aprendendo algumas coisas que eram tão comuns e que hoje fazem tanta falta. Quem aqui tem alguma avó com mais de 70, 80 anos? Levanta a mão. Quando você chega pertinho dela, ela não quer te abraçar? Sim ou não? Talvez você até esteja deixando porque fica constrangido. O abraço, o afago, o carinho, a gente tinha à vontade. E de repente isso foi, parece que tirado da gente. Os nossos cultos públicos, o movimento de oração, gente, um movimento de oração com a igreja junta, que saudade. Faz 6 meses que a gente está pregando pelas câmaras. Aí você prega e você não tem assim aquele retorno. Então você fica com saudade de algumas coisas, às vezes tão simples e que eram tão valiosas. E eu poderia citar várias coisas, eu sei que você tem experiências tremendas, mas eu quero agora me voltar um pouquinho para a palavra do Senhor, para dizer o seguinte: na Bíblia nós tivemos diversas pandemias ou diversos isolamentos, e a Bíblia usou uma expressão chamada quarentena. Por que quarentena? Na verdade ela não usa essa expressão. Essa expressão quarentena veio da Bíblia. Ela veio da Bíblia justamente significando 40 dias ou 40 anos. 40 dias ou 40 anos do quê? De isolamento. E se tornou na sociedade um sinônimo de isolamento. Quando você fala assim, eu vou ficar em quarentena. Por exemplo, se você chegou de uma viagem internacional naqueles dias, você teve que ficar de quarentena. Eu fiquei 21 dias de quarentena quando eu cheguei. Fiz o teste, aquela coisa toda, não peguei, mas eu tive que ficar, nem no elevador eu entrei. Então, é uma quarentena de 21 dias, então não é exatamente uma quarentena, mas virou um sinônimo de isolamento. E a Bíblia tem diversos exemplos de isolamento. E quais foram os efeitos que eles tiveram? Eu selecionei aqui 4 que eu quero passar rapidamente. 4 quarentenas, 4 isolamentos, e que impacto que tiveram, que legado que tiveram na vida daquelas pessoas, na vida do povo de Deus. Antes de falar disso, eu preciso só falar rapidamente uma coisa tremenda que me veio ao coração quando a gente estava no louvor. Talvez você já saiba essa diferença, porque ela é muito conhecida, muito explorada, a diferença de herança e legado. Mas vou tentar traduzir de uma maneira simples.
Por exemplo, o que um pai e uma mãe podem deixar para o seu filho? Eles podem deixar uma herança. Uma herança é alguma coisa que eles deixam para os seus filhos. Por exemplo, uma casa, por exemplo, um apartamento, um imóvel qualquer, etc. Eles deixam uma herança para o filho. Legado é alguma coisa que eles deixam nos filhos, que eles imprimem nos filhos. E olha que coisa tremenda que a palavra de Deus fala. Ela fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você pode falar, glória a Deus, aleluia, eu sou herdeiro. Nós temos promessas tremendas para a eternidade, de coisas que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. O tamanho da nossa herança a gente não sabe. Mas o legado, Jesus antes de subir, ele disse assim, eu vou subir ao Pai, mas nós temos uma surpresinha para vocês. Nós vamos mandar o Espírito Santo. E esse Espírito, ele que anda em vocês já conhecem, ele está ao redor, ele estará em vocês. Vocês, povo de Deus, nós, povo de Deus, temos uma herança tremenda com Cristo. E em Cristo, através do Espírito Santo, ele deixou uma impressão no nosso coração. E esses legados que ele tem através do seu Espírito, eles estão aí dentro da gente, a gente precisa aprender a conhecer, e é tremendo isso, louvado seja o Senhor. E a palavra do Senhor, então, como foi dito aqui, é um legado. Uma das coisas que eu gosto da Bíblia, sabe o que é? Toda vez que eu vou abrir a Bíblia, eu tenho uma super expectativa. A expectativa é que eu estou abrindo um portal que me liga ao coração de Deus. Um portal que me liga aos céus. E a Bíblia é o único livro que o autor vem junto. Porque nós temos o legado, temos o Espírito Santo, essa palavra se torna um legado. Porque quem não tem o Espírito Santo, tem nessa palavra um livro como qualquer outro da estante. Mas nós que temos, nós podemos ter uma expectativa do que o Senhor vai falar conosco, porque o Espírito Santo está soprando nos nossos corações, iluminando as nossas mentes de uma maneira única e especial. Você crê nisso? Sim. Então abra comigo aí. O primeiro personagem, a primeira história é Moisés, a quarentena do libertador Moisés. Se você puder, Êxodo 34, 28. A palavra do Senhor fala assim, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ele teve 40 dias e 40 noites. Quais foram os efeitos da quarentena, do isolamento, da pandemia, né, no sentido de isolamento, que aconteceu na vida de Moisés? Presta atenção. O primeiro efeito que aconteceu na vida dele foi um efeito de provisão. Não lhe faltou nada, 40 dias sem comer, e o seu corpo continuou cheio de vida. Em tempos de isolamento, nós podemos experimentar uma provisão sobrenatural de Deus, como Moisés experimentou, uma provisão material, uma provisão emocional, uma provisão espiritual. Todo tipo de provisão de Deus, ele é intensificado num período quando o povo dele fica em isolamento. Nós aprendemos a depender mais de Deus. Se você está ligado a algum negócio e está tendo dificuldades, é uma palavra para incentivar o teu coração. Meu irmão, minha irmã, fica firme, ora, creia, espere, busque. Tenha no Senhor uma conexão, Ele vai te dar criatividade, Ele vai te dar toda a provisão. O povo de Deus tem promessa de provisão. Mas ele teve um efeito da intimidade. Ele ficou 40 dias, 40 noites, conversando, ouvindo a voz de Deus face a face. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida nesses dias de isolamento, mas eu olho para essa figura de Moisés e eu me inspiro. Senhor, eu quero ter mais tempo contigo. Eu estou com menos movimentos em falso.
Não é possível que eu me perca nas redes sociais e eu não me perca na tua palavra. Não é possível que eu me perca mesmo isolado em tantas coisas que me distraem e eu não consiga me sintonizar no teu coração. Hoje é um tempo para viver talvez como Moisés, como nunca, sintonizados como nunca jamais tivemos. Eu fico imaginando aqui, o que tem de ondas nesse ar aqui. Pensa aqui comigo, das telefonias, das televisões, as ondas curtas, ondas médias, as rádios de uma maneira geral. Para você sintonizar, você tem que ter um aparelhinho. Esse aparelhinho tem que ter uma pilha ou alguma conexão. E aí você liga esse aparelhinho e se sintoniza e consegue ouvir sem chiados. É tempo que nós estamos vivendo como Moisés, de vivermos sem chiados, sem sons estranhos, absolutamente conectados. Moisés viveu isso. E ao final, quando ele desce, o povo até teve medo, sabe por quê? Porque o rosto dele resplandecia. Eu quero te falar uma coisa, eu quero te incentivar a pensar assim, Senhor, eu quero sair dessa pandemia com o meu rosto refletindo a tua glória. Ele nem sabia o que estava acontecendo, o povo viu. O que aconteceu com você, Moisés? Eu estava isolado, mas eu estava conectado com o Pai. E agora vocês podem ver a glória dele através da minha vida. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa tremenda que aconteceu em Moisés. Eu quero falar agora um outro personagem, Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, um capítulo muito conhecido. Diz assim, o filisteu vinha de manhã e de tarde. E apresentando-se, quantos dias? 40 dias, fala assim, 40 dias. Repita assim comigo, 40 dias. Quarentena. O filisteu, o gigante, Golias, pôs o povo em quarentena. É um vírus, é o Covid-19 daquela época. Todo mundo, o exército atrás das suas trincheiras, o povo fechado nas suas casas, todo mundo morrendo de medo. Os efeitos naqueles dias foi isso. No coração do povo, no coração do exército, só teve medo. Eles foram tomados de terror. Aí eles ouviam aquela voz vindo de manhã e vindo no final da tarde, todos os dias, por 40 dias, dizendo como as televisões só falam disso. E está morrendo, e está morrendo, e está morrendo, e está morrendo. Você fala assim, eu vou morrer. Mas eu tenho uma boa notícia, se você morrer, você vai viver. Então, se você não precisa ter medo daquilo que deixa todo mundo temeroso, você pode ter um outro jeito de olhar para tudo, como Davi teve. Davi chega, enquanto está todo mundo morrendo de medo, ele chega com um coração absolutamente confiante, cheio de fé, em oposição, e ele recebe retaliação. Ele chega lá para os seus irmãos, menino, vai para casa, o que você está fazendo aqui? Ele chega para o rei, olha lá, o filisteu, ele é muito experiente, você é apenas um menino. E aí depois, na hora que ele vai enfrentar o gigante ri da cara dele, ele enfrenta todo tipo de embate na sua alma, mas ele não estava com medo, ao contrário. Ele trazia para a memória tudo aquilo que Deus tinha feito, ele não tinha dúvidas de que aquilo que causava isolamento no povo estava com os dias contados, porque o Senhor dos Exércitos iria se manifestar. Louvado seja Deus. E sabe o que acontece exatamente na quarentena? Eu estou te falando essa palavra porque pode acontecer na sua vida. A quarentena para Davi foi uma espécie de um catalisador na sua vida, no seu ministério, na sua publicidade. É antes da quarentena e depois da quarentena. Porque depois daqueles 40 dias, o que acontece com Davi? Davi vai, derrota o inimigo, o filisteu cai, ele pega a espada, corta no pescoço, e a partir dali, virou o motivo dos cânticos nas ruas de Israel. Davi ficou conhecido
Davi, homem de Deus, já tinha sido ungido há muitos anos antes, mas foi na quarentena que o seu ministério nasceu. Eu pergunto para você, será que essa quarentena vai produzir na sua vida alguma coisa que Deus já reservou? E você pode falar, Senhor, eu quero na minha vida. Eu quero estar tão ligado contigo, eu quero estar tão conectado com o Senhor, eu quero estar relembrando as experiências que o Senhor já tem me dado, para neste momento o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor já planejou na minha história, nada ficará esquecido, e o Senhor vai me levantar conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. É o que aconteceu com Davi, é o que pode acontecer com muitos Davis, que estamos aqui, que estão nos acompanhando. Eu creio nisso. Esse momento que nós estamos vivendo pode ser um grande catalisador. Sabe o que é um catalisador? É uma substância que acelera a química da coisa e que faz com que as coisas aconteçam. Sabe? É tempo de destravar. É tempo de virar a página. É tempo de parar de andar em círculos. É tempo de parar de só ficar sonhando. O Senhor está agindo na história da humanidade, porque Ele está levantando a sua igreja. E vocês são a geração, não para fazer voo solo, mas para levantar toda a igreja, uma geração limpa de coração, uma geração que busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, para conduzir toda a igreja nas regiões celestiais, onde ela vai encontrar sim o seu noivo. Nós estamos vivendo dias de preparo, dias de antinupciais, e vocês são uma geração que o Senhor está para esses dias se tornar sim uma geração catalisadora, onde as coisas no reino de Deus estão acontecendo com velocidade, para que Ele possa voltar e nos conduzir para Ele. Eu posso ouvir assim um aleluia? Porque você é essa geração. Quando a gente estava louvando, eu falei, Senhor, essa é a geração que o Senhor está levantando de uma maneira ímpar. Eu queria estar nascendo na geração de vocês. O Senhor me colocou uma geração antes, vocês são como uma geração dos meus filhos. Então, pega essa onda, vai. O gigante está aí. Não importa as lutas na alma, não importa que a família fale, que as autoridades falem, ou que o próprio inimigo fale. Senhor, se o Senhor tem algo para mim hoje, é hoje que vai acontecer. Aleluia. Guarda o teu coração, guarda em santidade, seja um discípulo profundamente amante do Senhor, e você vai ver o que aconteceu na vida de Davi, vai acontecer na vida de muitos dessa geração, em nome do Senhor. Próximo personagem, Elias. Elias está ali, um profeta. A gente sabe que ele tinha derrotado os profetas de Baal, e aí ele foi ameaçado pela rainha, saiu correndo, ele se fugiu. Mas em 1 Reis 19:8, a palavra do Senhor fala assim, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E olha o que acontece. O Senhor, Ele vai lá atrás de Elias, e Ele faz talvez uma das perguntas mais importantes para serem feitas no dia de hoje. Ele chega para Elias, Elias está onde? Dentro de uma caverna, e ele fala assim, Elias, Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí dentro, Elias? 1 Reis 19:9. O que você está fazendo aqui? E aí Elias passa a ter uma experiência tremenda com o Senhor. E os efeitos na sua vida, ele era um homem de Deus, ele era cheio do Espírito de Deus, ele era um homem corajoso, mas ele estava vivendo um momento terrível. Talvez muitos que são filhos do Senhor, que amam o Senhor, que já tiveram experiências tremendas do Senhor, mas por alguma razão nesses dias estão vivendo na caverna,
Senhor está te perguntando hoje, o que você está fazendo aí? E o Senhor começa a se manifestar, e ele tem uma experiência tremenda com a palavra, porque vem o vento forte, vem um terremoto, vem um fogo, vem aquela barulheira, até que de repente, vem um suave sussurro, um cicio, a voz do Senhor entrando, e aquela voz entra, ela cura as memórias, ela arranca os medos, ela traz força, saúde aos ossos, ela faz com que Elias comece a encontrar novamente ânimo. Ele está em dias de quarentena, ele está escondido na caverna, parece que o mundo acabou, parece que ele só tem uma coisa na mente: eu quero morrer. Nós estamos no Setembro Amarelo, e só tinha esse pensamento na mente: eu quero morrer. Mas aquela voz entra para trazer vida, aquela voz entra para resgatar, aquela voz entra para reanimar por completo esse homem de Deus. A quarentena na vida dele, o isolamento na vida dele revitalizou a sua fé, e ele foi arrancado da caverna. O seu ministério, nesse mesmo propósito, o Senhor já dá uma sucessão. E Elias é um homem que tem a oração não respondida, aquela oração que todos nós gostaríamos que Deus não respondesse. Qual foi a oração de Elias? Senhor, eu quero morrer. Qual foi a resposta de Deus? Não, você vai comigo. O coração de Elias agradava a Deus, mesmo na caverna, Deus foi atrás dele. Eu fico pensando nesse tempo de isolamento, o Senhor indo atrás da gente, as nossas cavernas, os nossos esconderijos, aquilo que a gente foge do mundo, foge de tudo, foge de todos, o Senhor vai lá e nos levanta e prepara um ministério que ele vai seguir, vai ter sucessão. E Elias é lembrado. Meu querido, tem gente em Israel que não se dobrou a Baal. Levanta, anima, segue, é essa jornada que eu tenho para você. E ele levanta. E o último da quarentena que eu quero deixar para vocês, é ele, o maior, o melhor, Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. 40 dias, Jesus no deserto. A quarentena de Jesus, ela foi das mais intensas de todas que se possa imaginar. Porque não foi lá uma luta com demônio de terceira categoria, nem de segunda categoria. Foi um enfrentamento pessoal e intenso com as trevas. Você está entendendo o que é um isolamento no deserto, sem comer, sem beber? E enfrentando as hostes malignas, todas concentradas de uma vez? E Jesus, ele foi pleno do Espírito Santo. Quarentena plena do Espírito Santo faz toda a diferença. Ele é batizado, o céu se abre, o Espírito desce e ele vai para a quarentena. Eu quero uma quarentena plena do Espírito Santo. E você? Senhor, se eu estou por aqui de ti, está abaixo da canela, eu quero que o Senhor cresça em mim. Eu quero que o Senhor domine os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu preciso ser pleno de ti, ó Espírito Santo. Sem a tua vida em mim não há vida. Há movimento, mas não há resultado. Há palavras, mas não produzem nada, porque a minha vida só tem valor quando ela é inteiramente dirigida por ti. Eu estou fazendo essa oração, eu sei que você está fazendo aí comigo, e Jesus é isso, a primeira marca, o primeiro efeito tremendo, a primeira herança que Ele nos ensina é: meu filho e minha filha, quarentena é tempo de ser cheio do Espírito Santo. E porque ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve vitória completa. A tentação veio no corpo, transforma aqui essa pedra em pão. Jesus, você está com fome.
A tentação veio nessa dimensão também da alma, a dimensão quando ele é levado para ver os reinos, a dimensão que mexe com o emocional. A tentação também vem na dimensão espiritual. Dê ordens aos anjos, entre nesse comando. Ele sabia que é só Deus que dá ordens aos anjos. Olha que coisa tremenda, ele teve uma vitória completa. Eu quero te falar uma coisa, o legado, e um dos legados que o Senhor quer trazer para a sua igreja nesses dias de pandemia, é uma vitória completa e cabal sobre toda a tentação, porque Jesus conquistou essa vitória para andarmos nela. Se porventura você tem alguma área que você está perdendo para o inimigo, hoje é o dia de declarar a vitória sobre essa área na sua vida. Eu posso ouvir um amém, aleluia? Fala assim, eu quero Jesus, porque o Senhor viveu, eu quero esse mesmo legado, me conduza nessa tua vitória completa na minha vida. E por último, Jesus vive um tempo de ser saciado, ele é alimentado. Quarentena faz com que esse jejum traga valor a menos e traga mais saciedade. Sabe o que é um povo saciado? É um povo pleno de Jesus. É bom que você tenha mais isso, mais aquilo, louvado seja Deus, Deus pode te abençoar, mas nós não seremos mais uma geração insaciável, porque plenos do Espírito, vencendo Satanás, os céus se movem para nos alimentarmos em tudo aquilo que precisamos. Os nossos desejos são alinhados com os desejos do Pai. A gente não fica inquieto por alguma coisa que Ele sabe que não é bom para a gente. Sabe o que nos deixa insaciável? Quando a gente deseja alguma coisa, que o Pai fala assim, não. Você fala assim, mas Ele tem, mas não é bom para você. Mas ela tem, mas não é bom para você, meu filho. Tá bom, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Isso eu quero. Os anjos vêm, alimentam Jesus, saciam Jesus, homem pleno do Espírito Santo. Efeitos em vidas de pessoas como você, como eu, que passam por lutas, que ficam em isolamento. Legado dos céus, legado para os nossos dias, legado para a nossa geração. E eu quero te perguntar, quais são os efeitos dessa atual pandemia, desse atual isolamento que você quer sobre a sua vida? Eu quero esses efeitos aqui. Eu quero que o Espírito Santo me conduza nesses tempos a uma estatura que eu jamais teria se os dias estivessem como estavam, correndo o curso como estava. Esse é um tempo que a gente está vivendo e experimentando novo de Deus. E é um tempo que a gente vai buscá-lo com todo o nosso coração, para que esse novo de Deus não se interrompa nas nossas vidas. Eu quero te convidar, se você puder fechar os seus olhos, você que está nos acompanhando da sua casa, se você também puder fechar os seus olhos, porque as histórias que nós vimos, elas são histórias deixadas na Bíblia como legado, como promessas, como referências, como parâmetros para a nossa oração de hoje. Talvez você seja levantado hoje como Moisés para ficar isolado, para ter um entendimento mais profundo da palavra e poder instruir outros. Talvez você seja levantado como Davi, para ser capacitado a servir a nossa geração, até em posições estratégicas, políticas, na economia, nos negócios, na saúde, na educação. O Senhor levantou Davi e ele nasceu naquela quarentena, assim como o Senhor quer levantar uma geração bem posicionada no seu reino. Talvez você esteja como Elias na caverna, com medo, mas hoje é um dia que o Senhor está te trazendo uma voz como de um cicio, para falar o quanto Ele te ama e para te tirar da caverna.
ou como Jesus, todos nós, desejando ser cheios do Espírito Santo, para ter uma vitória completa daquilo que Ele já conquistou e andarmos saciados, cumprindo o nosso propósito e a nossa missão aqui na terra. Você pode orar agora, se oferecer ao Senhor. Abra os seus lábios, se consagre, se apresente, se coloque diante de Deus. Senhor, parece que nada está acontecendo na minha vida, parece que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Eu não ouço o barulho da seiva no pomar, mas a tua vida está fluindo. A tua vida está fluindo num jeito tão especial, que aquelas árvores vão dar frutos no tempo certo, do jeito certo. Ó Pai, é uma geração que se apresenta na tua presença, uma geração que quer ser santificada por ti, uma geração que quer ser tocada por ti, uma geração que quer ouvir a tua voz, como o Senhor falava claramente com Moisés, uma geração que quer ser chamada amigo de Deus, amiga de Deus. Aqui está o teu povo, Senhor, dizendo: venha sobre nós. Nós queremos te experimentar com mais profundidade nesses dias. O nosso melhor legado é a tua presença, é o teu coração, é a tua intimidade. É isso que desejamos, Senhor. Então, Pai, acelera a tua obra, faça um catalisador na nossa vida, um acelerador da tua vontade em nós e através de nós. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, crendo que o Senhor faz essa obra maravilhosa. Se você puder ficar em pé, e você pode, num gesto simples, estender as tuas mãos para cima, como numa entrega, e dizer: venha Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Eu não quero ser aquele exército que morria de medo na quarentena. Eu quero ser da geração daquele que diz: quem é este que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Eu não quero ser daquela geração que se perdeu na idolatria, mas eu quero ser daquela geração como Josué, que estava ali colado em Moisés e que foi levantado como sucessor para dizer: eu sei o Deus que sirvo, eu não me dobro a um outro Deus. Eu não quero ser da geração que vive para todo sempre na caverna, até te experimentou no passado, até te conhece em intimidade, mas por alguma razão nesses dias foi intimidado e foi botado para ficar no buraco. Não, Senhor, eu sou da geração resgatada dos buracos, resgatada das cavernas, uma geração que vem para a luz, uma geração que vem para cumprir a tua vontade. Assim, Senhor, me toma nas tuas mãos, me toma nas tuas mãos, me toma nas tuas mãos, Jesus. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor.